f, a sua derivada é a função denotada por f' e dada por... Primeiro vem o seu domínio. O domínio de f' é o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável. A primeira definição no cálculo diferencial é a definição de função diferenciável. É a definição, de diferenciabilidade de uma função num ponto. Não é a definição de função diferenciável. É a definição de diferenciabilidade de uma função num ponto. Depois que vem tudo. Então, o domínio de f' é um conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. E aí vem a lei de formação. F' de x, quem é? É o limite. Isso aqui são definições, tá? É o limite com u tendendo a x de quem? Tá olhando o tempo aí? Tá? De f de u menos f de x sobre o quê? O menos x. E isso, qualquer que seja x, aonde a f é diferenciável. É lógico, isso aqui é lógico. Uma função é diferenciável em x quando esse limite é um número real. Então, tem tudo a ver. A lei de formação está compatível com o domínio. Mas observe uma coisa. Essa definição só faz sentido, parece que toda função tem uma derivada. Não, nem toda função tem uma derivada. Para ter derivada, esse conjunto aqui tem que ser o quê? Diferente do conjunto vazio. Essa definição só faz sentido se... Então, eu primeiro, rigorosamente, eu teria que colocar aqui. Dado uma função f, tal que esse conjunto seja diferente do vazio, a sua derivada é a função denotada por f' e dada por. Então, eu só posso passar para cá quando esse conjunto for o quê? Diferente do vazio. E esse conjunto pode ser vazio. Basta você pegar essa função aqui, ó. Você pega a função f de r em r, dada por f de x igual a 1, se x é racional, e é menos 1 se x é irracional. Essa função, tá certo? Esse conjunto aqui, o conjunto formado por cada x real, tá horrível isso aqui, né? O conjunto formado por cada x real, tem que trocar a ponteira. O conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x, esse conjunto é vazio. Então, não existe derivada. Daí, tá pior do que o outro. Tá? Deixa eu tirar daqui. Não é possível que eu não encontre um. Daí, não existe a derivada da f. Não tem derivada. E pode acontecer o seguinte, ó. Considera essa função. Seja f de r em r dada por f de x igual a quê? A x2, se x pertence aos racionais. Romildo, você só coloca exemplos esquisitos. Vocês da física, vocês verão os exemplos esquisitíssimos na prática de funções. Tá? Função pulso, função pulsão. Vocês verão exemplos esquisitíssimos. Esses exemplos acontecem na prática. Tá? Esses daqui talvez não. Tá? Isso aqui é mais para eu me exibir, né? Tá? F de x é x se x pertence aqui. E é menos x2 se x o quê?
não pertence aqui. Esse x é irracional. Ó, se você olhar para o gráfico, eu nem vou... Tem um critério muito bom de não diferenciabilidade. Qual é? Se duas funções coincidem num conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite em P, os limites são iguais. Isso é uma proposição ótima para mostrar a não existência de limites, tá? Que é uma função que eu uso aqui, porque... Mas aí eu vou apelar para a intuição de vocês, de tanto ver considerações sobre a continuidade. Quem é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função são duas nuvens de pontos. Uma parte para cima, correspondente aqui, é uma parábola toda picotada, correspondente aos pontos de abscissa racional, e uma parte para baixo, correspondente aos pontos de abscissa racional. Então, essa função, ela não é contínua em x, qualquer que seja x diferente de zero. A função f não é contínua em x, qualquer que seja x diferente de zero em R. Só que essa função, ela é contínua no zero, porque se você pegar o limite de f de x com x tendendo a zero, dá zero, que é o f de zero, claro que dá, tá? Pode fazer aqui. Mas, mais que isso, dado x diferente de zero, observe, dado x diferente de zero, quem é f de x menos f de zero sobre x menos zero? Quem é? Isso aqui é f de x sobre x, que vai ser igual a... Se o x é racional, f de x é x2. x2 por x dá x. Isso aqui, se o x é racional. E se o x é irracional, f de x dá menos x2. Então, f de x dá menos x. Faltou um x ali, tá? Hã? Não. Em x. F não é contínuo em x, obrigado. Faltou mesmo. F não é contínuo em x, qualquer que seja x diferente de zero em R. Obrigado. Então, daí, meu amigo, daí, quem é o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero? Quem é? Com x tendendo a zero. É o limite disso aqui com x tendendo a zero, que dá quanto? Zero. Dá zero. Logo, a f é diferenciável somente em zero. Porque onde ela não é contínua, ela não é diferenciável. Ou seja, ' não é diferenciável em x, qualquer que seja o x diferente de zero. Então, a f somente em zero, com f' de zero igual a zero. Logo, o domínio da derivada, que é um conjunto unitário. E se o domínio de uma função é um conjunto unitário, essa função também não tem derivada. Porque, observe, se o domínio de f é P, é só o P, como eu vou calcular a derivada da f em P? Porque isso aqui seria o limite com x tendendo a P de quê? De f de x menos f de P sobre x menos P.
Mas para eu mencionar esse limite, o P precisa ser ponto de acumulação do domínio da função. Ou seja, eu preciso, tá? É necessário que eu possa, é preciso que eu possa me aproximar de P dentro do domínio da função. Como é que eu vou me aproximar de P dentro do domínio da função? A função só tem um elemento. E se o x está tendendo a P, como é que eu vou calcular isso aqui? Como é que eu vou calcular f de x com x próximo de P, com x tendendo a P? Tender vai se aproximar, nunca é igual. Então essa função não tem derivada, não há, é uma questão conceitual. Não tem esse limite, não existe esse limite. Por que não existe esse limite? Porque o P não é ponto de acumulação, não faz sentido. Tá? Não existe esse limite aí. Então essa função aqui, ó, ou seja, a f', ela não tem derivada. Por quê? Agora voltemos para cá. Tá? Entendido isso aí? Então você tem exemplos aí, agora volte para cá. Como a definição de função derivada é para qualquer função, então eu posso ir atrás da derivada de f'. Entendido? Eu posso ir atrás da derivada da derivada. Quem é a derivada da derivada? Quem é o domínio? Quem é o domínio da derivada da derivada? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que o quê? Tal que a derivada é diferenciável aonde? Em x. E quem é a derivada da f em x? Quem é? É o limite com o tendendo a x, tá certo? De quem? De quem? F' de 1 menos f' de x sobre o quê? Sobre 1 menos x. Qualquer que seja x, pertencente a quem? Ao domínio da derivada da derivada. Tá? É uma questão conceitual. Mas eu só posso calcular isso, só pode existir isso, se esse conjunto for o quê? Diferente do vazio. Olha aqui, ó. Não há como eu fazer isso nesse exemplo. Não há como eu calcular para este exemplo aqui a derivada da derivada. Não existe. Porque o domínio da derivada é um conjunto unitário. E uma função cujo domínio é unitário não tem função derivada. Aliás, uma função cujo domínio é discreto, formado só por pontos isolados, não tem derivada. Tá? Que é um ponto isolado. Quando é que um ponto pertencente a um conjunto é isolado nesse conjunto? Quando há um intervalo aberto, cujo único elemento do conjunto nele é ele. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é formado por pontos isolados. Isolados, ó, é isolado, quer dizer, eu estou isolado. Quando é que uma pessoa está isolada? Quando não tem ninguém por perto. Então, esse nome cai bem, isolado. Isolado num conjunto, tá? O conjunto dos naturais é isolado. Porque cada número natural eu consigo um intervalo aberto contendo esse número, cujo único número natural nesse intervalo é ele próprio. Não é? Não consigo? Então, se uma função, tá certo? Se uma função, o seu domínio é um conjunto de pontos, o seu domínio é formado por pontos isolados, todos os pontos do domínio são isolados, essa função não tem derivada. Porque não há no seu domínio ponto de acumulação. Entendeu aí? Tá certo? Então, é necessário falar para você entender essas coisas. Então é o seguinte, ó. Para ter isso aqui, só tem isso aqui se esse conjunto for diferente do vazio. Esse conceito só, tá certo? Só para
Aí eu posso calcular. Então, quem é a derivada? Aí você tem, se você tiver a derivada da derivada, você pode pensar na derivada da derivada da derivada. Você deriva quanto? 3 vezes. Tá certo? Graças a Deus que em boa parte dos casos é possível. Por exemplo, tá? Você tem essa função. Funções polinomiais, ó. F de x igual a x2 menos 3x mais 1. Para todo x real. Domínio é o R. Quem é a derivada? Quem é? Quem é? O que é? É 2x menos 3, qualquer que seja o x real. Então, como você tem... Aí a derivada também é diferenciável. Então, você tem a derivada da derivada. Só que a derivada da derivada, ó, a derivada da derivada em x, que é quem? Que é 2, qualquer que seja o x real, isso tem uma notação para facilitar a sua vida. É escrito assim. E a derivada segunda da f. Tá? Você tem a derivada da derivada segunda. Quem é a derivada da derivada segunda? Quem é? É 0. Qualquer que seja x real. Aí você tem uma notação para ela. Qual é a notação? Qual é? F 3 linhas. Tá? Aí você tem a derivada da... Você tem o quê? A derivada da derivada da derivada da derivada, né? É a derivada da derivada terceira. Tá certo? A derivada da derivada terceira. Que é quanto? Que é 0 para todo x real. Mas tem uma notação para ela. Qual é? É a derivada quarta. Assim, ó. Tá? Ou então, algarismo romano. E também. Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. E você vê que para essa função você tem todas as derivadas. Existe fn de x e fn de x é 0. Qualquer que seja n maior que ou igual a quanto? Maior que ou igual a 3. Tá? Tá bom? Tá bom? Você tem a... Entenderam? Pega essa função, g de x igual a 1 sobre x. Então você tem a derivada primeira. Essa função é uma função diferenciável, não é? Quem é a derivada da g em x? Quem é? É menos 1 sobre x2. Também qualquer que seja x diferente de 0. Só que a derivada primeira também é diferenciável. Tá? Derivada também é diferenciável. Então você tem a derivada segunda na linha de x, que é a derivada da derivada primeira, tá? Que é quanto? Dá 2 sobre x3. Qualquer que seja o x, o quê? Diferente de 0. Tá? Você tem a derivada terceira, que é a derivada terceira, que é menos 6 sobre x4. Também, qualquer que seja x, diferente de 0. Tá certo? Você tem, você continuando assim, ó, você tem a derivada quarta. Eu prefiro assim, tá? Aí quando usa um número, você bota em parênteses. Quanto é a derivada quarta? Quanto é? Dá quanto? 24 sobre x5. Qualquer que seja x diferente de 0.
Tá? A derivada quinta, quem é? A? É menos o quê? 120 sobre x6. Qualquer que seja